Bom, pessoal, vamos falar agora da Nova República. Vamos agora fazer um resumo das principais características, governo, períodos históricos e presidentes dessa importante fase da história brasileira. Uma das características principais foi a Constituição de 1988, um dos marcos dessa Nova República. A Nova República é um período da história brasileira que teve início com o fim da ditadura militar em 1985 até os dias de hoje. Período que começa com a saída do general João Batista Figueiredo da presidência do Brasil e a entrada de um civil no cargo que foi José Sarney. O nome República Nova, ou Nova República, faz referência ao nascimento de um novo período democrático, em oposição ao antigo governo que representava a censura, a falta de democracia e a repressão dos movimentos sociais. Certo? Então foi um período muito conturbado da história brasileira, o período da ditadura. As principais características da República Nova, da Nova República. A gente poderia citar vários aqui, mas nós só vamos pontuar alguns, já que se trata de um resumo. Resumo esse que é para fechar esse nosso conteúdo da terceira unidade. Um deles foi a redemocratização do Brasil. Vocês sabem que desde 1964 o Brasil vivia uma ditadura e a República, a Nova República, ela veio para redemocratizar o país. Dessa forma, tivemos o retorno de liberdades sociais, como a imprensa ficou liberada, a manifestação política, expressão artísticas e culturais, opiniões diversas puderam ser expostas, já que no período da ditadura militar isto era impossível. Tivemos também aquela parte marcante que foi eleições diretas para presidente da República, que ocorreu a partir de 1990. Eu vi essa disputa presidencial. Era bem moleque, mas já era ligado de jornal devido à tradição que meu pai sempre colocava. Promulgação de uma nova Constituição, que é essa Constituição de 1988, que valorizou a democracia e o respeito aos direitos do cidadão. É uma Constituição, é a Constituição mais moderna que eu considero no mundo. Porém, ela não é tão bem aplicada aqui no nosso país como ela deveria ser. É retorno do sistema político multipartidário. Que vocês sabem muito bem que durante o regime militar só existiam dois partidos, que era a Arena e o MDB, um era do Sim e o outro era do Sim Senhor. Durante também essa Nova República, essa República que veio logo após a ditadura, houve diversas tentativas mal sucedidas de combater a inflação que ocorreu desde a ditadura. Mas essas tentativas ocorreram, República Nova, no governo de José Sarney e Fernando Collor. Combate e controle inflacionário através do Plano Real. Aí sim, nós conseguimos controlar a inflação no governo de Itamar Franco, continuando nos governos de Fernando Henrique Cardoso, de Lula e Dilma. E aí a gente para um pouco para refletir se estamos hoje com a inflação controlada. Fortalecimento dos laços econômicos do Brasil com os países vizinhos sul-americanos.
como Argentina, Uruguai e Paraguai, com a criação em 1991 da Mercosul. O Brasil passou a ser destaque. Entre os piores nós somos como diria, o melhorzinho. O aumento também das relações econômicas, né, com países da África e da Ásia, principalmente o gigante asiático, né, a China, certo? Que traz grandes lucros para a economia brasileira e também para eles, né? É uma troca comercial muito intensa que há do Brasil com a China e que é importante para ambos os países. Nesse período dessa república também, a gente vê a criação de programas sociais voltados para a população mais carente. Aí vai desde o início o tal do Vale Gás, Bolsa Família, Fome Zero, né? Tem um que o atual presidente Jair Bolsonaro também deseja implantar, que agora não me recordo o nome aqui. O aumento da influência do Brasil no cenário externo, pessoal. Passamos a ser destaque, tanto na Mercosul, como também destaque entre os países emergentes, certo? Nós tivemos até elogios do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ao atual presidente na época, Luiz Inácio Lula da Silva. E agora a gente vai falar assim, o período de cada presidente, falar algumas questões que ocorreram durante o governo deles, mas muito superficial. Por exemplo, José Sarney, foi de 1985 a 1990. Entrou por seu vice de Tancredo Neves, tentou controlar a inflação, não conseguiu, mas o governo dele foi marcado por inúmeros atos de corrupção. O segundo presidente, o primeiro votado diretamente pelo povo, foi Fernando Collor de Mello, que sofreu um impeachment devido a sérias acusações de corrupção que ocorreu no seu governo. Foi o presidente que confiscou a poupança na época. Em 1992 a 1995 veio Itamar Franco, que era o vice de Fernando Collor. Durante o governo de Itamar Franco foi criado o Plano Real, que controlou realmente a inflação, deixando a porta aberta para o próximo presidente. Fernando Henrique Cardoso, que foi de 1995 a 2003, 2 mandatos, foi um dos idealizadores do Plano Real, então foi fácil de se eleger, e manteve o real valorizado, ocasionando no controle da inflação. Também criou ajuda assistencial, questão de remédios, etc. 2003 a 2010, Luiz Inácio Lula da Silva, 2 mandatos, manteve o Plano Real, ampliou a assistência, né, o assistencialismo no nosso país. Controverso, que a esquerda meio que deixou de ser esquerda, mas aí ele também abriu margem para a sua sucessora Dilma Rousseff, de 2011 a 2016, um mandato completo, e outra sofreu um processo de impeachment em 31 de agosto de 2016. Eu fui lá em Salvador assistir à votação, né, que aquilo ali foi uma piada, mas a questão que com a saída da Dilma, devido à questão da corrupção, devido à questão econômica não está bem, entrou na presidência o Michel Temer, que era seu vice. Período muito curto, o governo Michel Temer tratou de alterar a CLT, dando prejuízo aos trabalhadores, iniciou conversa de mudança na aposentadoria, e agora a gente parte para o atual presidente, 1º de janeiro de 2019, presidente Jair Bolsonaro, eleito no dia 28 de outubro de 2018, que governa até os dias atuais, certo? E aí a gente fica pensando
né? Para a gente analisar como é que está o país hoje. A gente está passando esse período